Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Mais um dia de almoço com a Lari. E hoje o nosso tema vou escrever aqui para vocês, 5 hábitos que vocês podem estar tendo, que estão engordando vocês e vocês nem imaginam. Então vamos entender hoje o que vocês podem estar tendo aí de hábito diário que pode estar dificultando o processo de emagrecimento de vocês. Quero ver quem se identifica, com o que vocês se identificam, o que vocês precisam mudar para começar a conseguir emagrecer. Às vezes é mais fácil do que a gente sabe, parece, e a gente está fazendo ali um errozinho. Isso aí, Pri, tá ansiosa para saber? Deixa eu escrever aqui. 5 hábitos que podem estar te engordando e você nem imagina. A gente vai começar por um hábito que é muito simples, que todo mundo sabe que tem que fazer, porque a verdade é que nutrição é isso, né? Muito se fala, muito se sabe, se imagina o que tem que fazer, mas de fato o que fazer e colocar em prática a gente não consegue, né? Todo mundo sabe que tem que comer mais fruta e acaba não conseguindo comer. Todo mundo sabe que deveria beber mais água e acaba que não consegue beber. Então, transformar a teoria na prática, eu acho que é a parte mais difícil da nutrição, né? Pegar aquilo ali que a gente sabe que tem que fazer, mas que a gente não consegue, no fundo, colocar na nossa rotina. Então, vamos lá. O primeiro hábito é justamente beber pouca água. E por que esse hábito pode estar te engordando? Em primeiro lugar, beber pouca água faz com que muitas vezes você belisque mais. Beber pouca água faz com que muitas vezes você beba outras bebidas cheias de caloria. Então é muito comum muitas mulheres chegarem com esse hábito do mas eu tomo um suco de laranja da fruta. Mas é o suco de uva integral. E aí, uma sugestão que eu dou para vocês. Olhem o rótulo, façam comparações. Quando você compra ali, por exemplo, um suco de uva integral, olha a quantidade de carboidrato que ele tem. É muito parecido com a quantidade de carboidrato de um pão, por exemplo. Então, é muito comum que a gente consuma opções de bebidas que são saudáveis, mas não necessariamente são pouco calóricas. Então, isso é algo que a gente tem que se atentar muito. O suco de laranja da fruta, que muitas vezes você acha assim, mas é suco de laranja da fruta, é super saudável. Esse suco pode estar muito concentrado. Se você faz um suco lotado de fruta, esse suco não é pouco calórico. E isso vai dificultar o teu emagrecimento. Então, se você bebe pouca água, a primeira pergunta que eu te faço: você bebe pouca água e está colocando outras bebidas no lugar dessa água? É um refrigerante zero? É um refrigerante comum? É um monte de suco? Ou você bebe pouca água e simplesmente não bebe mais nada? Eu bebo pouca água e pronto. Se você bebe pouca água e pronto, a primeira pergunta que eu te faço é: como é que está o funcionamento do teu intestino? Porque se a falta de água faz com que o seu intestino não funcione, isso vai travar o seu emagrecimento também. Porque o seu emagrecimento depende de um intestino funcionando. Não adianta você comer bem, comer um monte de fibra, comer fruta, legume e formar bolo fecal e não ter água para empurrar essas fezes para fora. Então não adianta simplesmente só comer bem, só melhorar a alimentação. Se o intestino está preso, talvez seja a falta de água. A água é fundamental, gente, para fazer liberação de toxina. Então, se você é a pessoa que chega no fim de semana e bebe pra caramba, bebe e diz o quê? Cerveja diurética. Caramba, mas e a água para poder eliminar a toxina de toda essa bebida alcoólica que você está consumindo? Tem que ter mais água pro teu emagrecimento. Aí chega agora, tá calor. Aproveita o calor, aproveita o verão que vai chegar para poder instituir esse hábito de beber mais água. Até porque, gente, muitas vezes o comer, ele tá ligado a comportamento. Então, sabe aquele hábito que você tem? Eu tava conversando isso semana passada com uma mulher. Ela disse pra mim: Lari, eu sou pós-bariátrica e eu tenho muito hábito de comer bala. Toda hora eu vou lá e pego uma bala, toda hora eu vou lá e pego uma bala. E aí a gente acha às vezes assim, mas é uma balinha, nem tem tanta caloria assim. Toda vez que você come algo, mesmo que seja uma balinha, o seu pâncreas entende que você tá comendo e ele libera insulina.
A liberação de insulina, quem é a insulina? É o hormônio que serve para baixar o açúcar. Então, muitas vezes esse hábito de ficar comendo bala o tempo todo já faz com que você possa ter ali uma resistência à insulina. Então, esse hábito dela de toda hora pegar uma bala, o que é isso? Comportamento. Não é fome, é o comportamento de ir lá e toda hora pegar uma balinha. Aí pensa comigo, por que não? Foi a sugestão que eu dei para ela. Por que não pegar essa balinha e substituir por um copo d'água, já que ela bebe pouquíssima água? É o comportamento, pegou. Eu falei, todas as vezes que você sentir vontade de comer uma bala, pega um copo d'água. Troca o teu comportamento. Sabe a pessoa que fuma e fala, é o cigarrinho da manhã, é o primeiro cigarro do dia, é o cigarro da hora tal. Comportamento. A nossa alimentação, ela tá muito ligada, ela é muito reflexo de quê? De comportamento. Então, muitas vezes é difícil mudar um comportamento. Então, que tal substituir esse comportamento por um outro comportamento? Então, isso gira muito em torno. Vai pegar, pega uma água. Vai lá na geladeira, tá trabalhando de home office, quer beliscar alguma coisa? Pega um copo d'água, bebe esse copo d'água. Tá com a cabeça inquieta, aquela coisa que você, preciso levantar, preciso dar uma volta, tô entediada. Pega um copo d'água. Então, incluir na tua rotina mais água vai fazer com que você elimine mais toxina, vai fazer com que o teu intestino funcione, vai fazer com que você belisque menos, vai fazer com que você consiga até mesmo melhorar o aspecto de celulite. Porque celulite é o quê? Célula inflamada. Mas muitas vezes também, o que a gente precisa? Por que a gente faz a drenagem, né? Que vai melhorar ali aquela circulação. E muitas vezes quando você está fazendo uma drenagem, você ouve assim, bebe bastante água, precisa de muita água. Então, tudo depende de água. O funcionamento de todo o teu corpo, processo de desinflamação, de detoxificação, depende de um consumo de água. Então, o primeiro hábito que você tem que mudar é beber pouca água. Beber pouca água pode estar te engordando, então você precisa mudar esse hábito e passar a beber mais água. Quanto de água eu preciso beber, Lari? Multiplica o teu peso por 35 ml. Se você é uma pessoa que retém muito líquido, se você é uma pessoa que sofre aí, por exemplo, de lipedema, de condições muito inflamatórias, onde a retenção é muito grande, eu te aconselho até consumir 40 ml por quilo de peso. Se você é muito constipado, faz com 40 também, ao invés de 35. Lari, eu bebo 2 copos no dia e a conta deu que eu tenho que beber 2 litros. Então vamos combinar o seguinte, começa bebendo pelo menos 1. Se você tem muita dificuldade de dar um salto muito grande, aumenta para pelo menos 1 litro. Não vai direto para 2 não, porque aí você tenta e não consegue e se frustra. E aí você tem que entender qual é o mecanismo que você vai usar para conseguir aumentar isso. O que eu vou fazer? Eu vou botar um aplicativo, vai ser o despertador, eu preciso de uma garrafinha, eu vou botar uma garrafa de 1 litro. O que você vai fazer para conseguir mudar aquele hábito? Não adianta só ter a clareza de que, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer como? Como que eu vou mudar um determinado hábito que eu tenho? Não adianta ficar só com eu tenho. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Mas vai ser como? Entende? Não dá pra pensar só na mudança. É aí que muitas vezes vocês não conseguem emagrecer. Porque na tua cabeça você pensa assim, eu tenho que emagrecer, eu tenho que perder 5 quilos, eu tenho que perder 10 quilos. Ok, esse é o meu desejo, esse é o meu objetivo. E como que eu vou fazer isso? Então, muitas vezes o que falha na vida de vocês é o como. Vocês não conseguem dar o passo do como. Sabe a ideia do eu tenho que comer mais fruta, eu tenho que comer mais vegetais? Como? Eu vou colocar essas frutas aonde? Eu vou colocar esses vegetais no quê? Qual é o tipo de vegetal que eu consigo comer? Então pensem nisso. Eu tenho o quê? Eu quero como? Eu preciso pensar no como para conseguir chegar ao meu objetivo, porque é o plano de ação, é a prática, é como que você vai tornar aquilo possível e viável para você, dentro da tua rotina. Vamos ao segundo hábito. Segundo hábito, comer muita gordura. Gente, esse é muito frequente, muito. Porque se você tem a mentalidade das dietas, se você fez dieta a tua vida toda, provavelmente você tem muito medo de comer carboidrato. Então, na tua mente, você pensa que arroz e feijão engordam, o pãozinho engorda, e aí você precisa ir mais para proteína. E aí você precisa ir mais para gordura. Qual é o erro muito comum? Eu vou para
queijo demais, né? Que eu já postei falando sobre o queijo. Queijo demais, ovo demais, iogurte demais. Vocês vão colocando um monte de gordura, castanha demais. Por quê? Porque não é carboidrato. O problema da minha vida tá no carboidrato, não tá na gordura. Chocolate demais. E aí, o que é importante você entender? O macronutriente que mais te oferece caloria é justamente a gordura. Nutrientes: carboidrato, lipídio e proteína. Se você está consumindo muita gordura, eu tenho que te dizer que o macronutriente, a gordura, ela te oferece mais caloria na mesma proporção que o carboidrato. Então, o carboidrato te oferece ali menos caloria do que a gordura, numa mesma proporção. Então é por isso que a gente fala que um pouquinho de castanha tem tanta caloria. É por isso que a doida da nutricionista fala para você comer 20 gramas de castanha, 2 castanhas do Pará. Muitas vezes ela tá fazendo isso para quê? Para não te encher de caloria. Não adianta não comer o carboidrato e dizer e achar que o carboidrato engorda e se encher de gordura. Então 30 gramas, gente, de castanha tem 180 calorias mais ou menos. A pasta de amendoim, uma colher de sobremesa, que vem escrito na referência sopa, mas uma colher de sobremesa já tem quase 100 calorias. E aí você pensa, não, mas tá tudo bem, é gordura. E começa a encher tudo de caloria. O azeite, que você tanto gosta e, ai, mas é saudável, tem muita caloria. Uma colher de sopa de azeite tem 100 e poucas calorias, 120, 130. Então essa semana mesmo eu tava conversando sobre isso. Às vezes a caloria que você não está enxergando, que você diz que está comendo ali o proposto e não está enxergando porque não emagrece, está no excesso de azeite que você consome. Então, a gordura oferece uma quantidade de caloria muito grande. Se você usa muito azeite, come muito queijo, muita castanha, muita pasta de amendoim, isso pode sim estar comprometendo o teu emagrecimento. Então, a gordura tem que ser porcionada assim como tudo. Não dá pra se entupir. Uma coisa que eu falo muito: se você gosta muito de castanha e não consegue comer pouco, não compra. Parece radical, né? Eu sei que parece radical, mas não compra. Porque você não sabe comer aquilo pouco. Você não sabe comer um amendoim em pouca quantidade. Uma coisa é você estar na rua, num trânsito, alguém passar vendendo um amendoim, você tá sem nada pra comer e você come um amendoinzinho. Outra coisa é você sentar com um pacote grande de amendoim e comer aquilo loucamente. Tem muita caloria. Aquele pacotinho de amendoim que a gente compra já tem 100 e poucas calorias e é o pequeno. Ele não tem nem mais 30 gramas, eu acho que agora tem, sei lá, 25. Imagina se você ficar comendo, compra o pacote grande e tá sempre comendo amendoim. Imagina se você é a pessoa que sempre faz queijos e vinhos e come muito queijo, aí bota nos queijos e vinhos na entrada também um amendoim. Aí você fala assim, ai, mas é só queijos e vinhos. Ai, mas não tem ali, não tô nem comendo a torrada, não tô nem, né, comendo pão. Isso pode estar te enchendo de caloria. Então, o que eu quero te dizer hoje não é pra você ter medo de nada que eu estou citando aqui. Ah, a Lari falou que eu não posso mais comer o amendoim, não posso mais comer a castanha, não posso comer a pasta de amendoim, não posso comer o queijo. Pode, mas você tem que saber ciclar, você tem que saber porcionar. Você não pode achar que um alimento faz mal e o outro é maravilhoso e comer muito do outro. Então tomem muito cuidado com esses alimentos. Tome muito cuidado com esses excessos de tipo, isso daqui é melhor do que isso aqui. Não, rotaciona, fraciona. Eu gosto de dizer que quem come pouco, come de tudo um pouco. Então o problema ele tá justamente no excesso. Então, se você hoje tem o hábito de comer muita gordura, tem medo do carboidrato e vai muito para gordura, muito cuidado que esse excesso de gordura pode estar te engordando sem você imaginar. Nessas dietas hoje em dia, cetogênica, low carb, muitas vezes você vai para gordura, né, achando que é muito melhor do que o carboidrato. E aí, às vezes, o que você não faz? Não faz déficit calórico, que é importante para o emagrecimento. Então, a gente precisa ter o déficit calórico. Então, se você só não come o carboidrato, não é o carboidrato que é vilão. A questão toda é rotacionar, é saber não consumir numa quantidade absurda, é saber justamente fazer esse equilíbrio do que você vai incluir na tua rotina alimentar.
E aí, às vezes também, né, a gente vai pra essa coisa do tipo, ai, mas e aí? O que eu vou fazer? Eu não sei mais nada, eu não sei o que comer, eu não posso nada. É justamente pensar no teu dia de forma variada. Aqui já entrou um queijo, então eu vou comer um ovo. Aqui já entrou um queijo, eu vou tomar um iogurte. Aqui entrou uma castanha hoje, amanhã eu mudo por uma outra coisa. Evita ficar, porque às vezes vocês entram numa coisa de que eu gosto, e fica a vida inteira comendo loucamente aquilo ali, e às vezes aquilo não tá nem sendo bom pro teu objetivo e pra tua saúde. Terceiro hábito, importantíssimo, comer pouca proteína. Vocês sempre vão me ver falando sobre isso. Comer pouca proteína dificulta e muito o teu emagrecimento. É muito comum que mulheres comam menos proteína do que precisam. E aí, o que acontece com vocês? Por que isso dificulta o emagrecimento? Se vocês estão há séculos, há meses, há anos comendo pouca proteína, isso contribui para que vocês belisquem mais. Porque a falta de proteína faz com que você tenha uma saciedade muito curta. Então, aquela coisa de que você almoça meio-dia, 1, 2 da tarde, você já tá louca beliscando, procurando alguma coisa, catando alguma coisa, muitas vezes é a falta da proteína. Então, quem come pouca proteína tem dificuldade sim em emagrecer. A proteína é fundamental para o processo de emagrecimento. A proteína é fundamental para que você emagreça sem ficar flácida. Porque muitas vezes vocês focam só em querer ver o peso na balança caindo. Mas a flacidez é uma coisa que incomoda muitas mulheres. E muitas vezes essa flacidez vem por quê? Pela falta de proteína, pela proteína que não está adequada. Então tenham isso em mente. Proteína ajuda que você não tenha deficiência nutricional. Então, se você come pouca proteína, é mais fácil de você ter uma deficiência de ferritina. É mais fácil que você tenha uma deficiência de B12. B12 é importante para a memória, para a cognição. Ferritina é importante para que você tenha energia. Então, se você é aquela mulher que está sempre cansada, sempre indisposta, sempre com a mente cansada, com raciocínio lento, pode ser que o problema disso tudo esteja na falta de proteína da tua alimentação. E aí, se você não consegue ser produtiva, se você não consegue ter energia, você não vai querer cozinhar, você só fica no iFood, você só quer comer besteira, você tá sempre desanimada, você tá sempre estressada. Então, a proteína é fundamental para o teu emagrecimento. Lari, como eu faço para ter noção da quantidade de proteína média ali, mais ou menos, que eu preciso consumir? Esse cálculo ele é individual, mas ele é feito por quilo de peso. Então, para você ter uma noção da quantidade mínima que você precisa multiplicar o teu peso por 0,8 a 1 grama. Se você hoje está muito acima do peso, tem, por exemplo, ali, né, um IMC de obesidade, eu sugiro que você multiplique esse teu peso por 0,8. Só para você ter essa noção da quantidade mínima. Senão, essa proteína vai ficar muito alta e aí você vai se assustar. Lari, e como que eu tenho noção se eu tô ou não consumindo o que eu preciso? Então, eu vou dar o meu exemplo para vocês. Eu peso mais ou menos 63 quilos. O meu objetivo não é emagrecimento, o meu objetivo é hipertrofia, ganho de massa magra. Então, eu não uso 0,8 a 1 grama. Eu tenho um metabolismo muito acelerado. Eu uso 2 gramas para cima, dependendo do momento que eu tô. Então, eu multiplico 63 quilos por 2. Mas no teu caso de emagrecimento, eu te sugiro que você multiplique por 1 grama de proteína por quilo de peso, pelo menos. Se eu faço isso com o meu peso, daria um cálculo de 63 gramas de proteína. Um filé de frango, um bife, tem mais ou menos de 100 gramas, pronto, tô falando pronto, tem mais ou menos 30 gramas de proteína. 26, vai depender do que a gente botar ali, né? O frango, o bife, a carne, qual vai ser. Vamos botar em torno de 26, 28, 30 gramas. Se eu arredondo isso para 30, se eu como 100 gramas de proteína no almoço e 100 no jantar, isso me dá 60. Eu falei para vocês em 63. Eu precisaria colocar mais uma proteína aí. Um ovo, uma fatia de queijo de 30 gramas, tem mais ou menos 6 a 7 gramas de proteína. Se eu coloco um ovo no meu café da manhã ou uma fatia de queijo no meu lanche da tarde, eu alcançaria o mínimo de proteína pro meu peso. Só que eu falei pra vocês que eu jogo muito mais alto. Então, pra quem me acompanha, vocês vão ver que eu como muitos ovos, né? Que eu vou tomo proteína de colágeno, eu vou suprindo tudo que eu preciso de proteína de outra forma. Mas o meu objetivo é hipertrofia. O que eu vejo na minha prática? Mulheres que querem emagrecer e o que acontece?
Café da manhã, às vezes come uma proteína, às vezes não come. Às vezes come um pão com manteiga, come uma torradinha com manteiga, come com geleia. Cadê a proteína? Não tem. Vai pro almoço. Aí no almoço costuma ter um pouquinho mais, né? Tem uma proteína, às vezes tem um feijão, que é uma fonte de proteína vegetal. Lanche da tarde, não programa lanche, não tem proteína. Chega de noite, não janta, come um pão com queijo, come uma pipoca, que vocês cismam que pipoca é jantar. Eu falo, pelo amor de Deus, pipoca não é jantar, principalmente para quem mora sozinho. E aí, conclusão, o aporte de vocês proteico tá lá no chão. Porque não teve os 100 gramas no almoço e os 100 gramas à noite. Teve no almoço e à noite você comeu uma coisa muito pequena. Você comeu um ovo, você comeu uma fatia de queijo. Então, o aporte de proteína aconteceu o quê? Despencou. Então, vocês precisam ter essa noção. Se questionem, será que eu tô comendo pouca proteína e por isso eu compenso no carboidrato? Sabe aquela pessoa que come 2 pães de manhã? Ah, eu como pão francês, eu como 2. O problema não tá no teu pão francês. O problema tá que você não bota nada no teu pão, você bota manteiga e aí você consegue comer 2. Por quê? Porque um pão não te saciou. O que você precisou fazer? Aumentar o carboidrato. Qual era a lógica certa pro teu emagrecimento? Comer um pão com queijo, com ovo, com uma pastinha. Você tem que aumentar esse aporte proteico. Eu vou comer uma panqueca, eu vou comer uma caripioca. Eu tenho que aumentar a minha proteína. Quanto mais a gente te dá, se você faz 4 refeições ao dia, eu gosto de trabalhar com proteína em pelo menos 3 ou até nas 4 delas. Se é alguém que tem muita fome, eu falo, vamos trabalhar com proteína o dia todo. Pra quê? Pra que você chegue mais compensado, saciado na próxima refeição. Então eu te convido a repensar sobre o teu aporte proteico. Será que você tem consumido a quantidade mínima de proteína que você precisa por dia? Você vive com ferritina baixa, vive com B12 baixa? Talvez o seu problema seja o consumo proteico. Então, essa proteína é fundamental para o teu emagrecimento. Menos carboidrato e mais proteína. Sabe o prato que você lota de arroz e feijão? Bota uma proteína um pouquinho maior e reduz o arroz e feijão. Aumenta os legumes, né? Essa semana eu falei até nisso, em tentar fazer com que 50% do prato seja de vegetais. Isso ajuda muito no emagrecimento. E aí você vai pegar os outros 50% e dividir em proteína, arroz e feijão. Vai ficar numa proporção muito menor. O que na prática eu vejo? Que vocês comem arroz, feijão, batata e proteína. Batata é um substituto do arroz. O prato está lotado de carboidrato. O legume não entrou, você botou a batata dizendo que batata era o legume, mas um vegetal ali que ia te dar muito nutriente, pouca caloria, não entrou. E você comeu muito carboidrato. É aí que o carboidrato é um problema. Quando ele está em excesso, você pode e deve comer o carboidrato, mas numa quantidade menor, com um pouquinho mais de proteína. Então, não esqueçam disso. Olhar para o consumo proteico é fundamental. Porque, na prática, o que eu vejo? A mulher me conta assim, Lari, eu tô comendo drumete. Quantos? 2. Muito pouco. Não tem 100 gramas de proteína em 2 drumetes. Lari, tô comendo ovinho no almoço. Quantos? 1. Muito pouco. É pouca proteína pro teu almoço. Lari, tô comendo carne moída. Quantos? 2, 3 colheres de sopa. Não tem 100 gramas de carne moída em 3 colheres de sopa. Então, se você tá aí, tá se identificando, quem tá se identificando, já me fala aí. Quem acha que tem um aporte proteico já bom, que tá vendo que não, tô consumindo legal, me conta. Mas o que eu vivencio no dia a dia, na minha prática clínica, com tantas mulheres que eu ajudo, é que as mulheres têm esse hábito de comer muito pouca proteína. E essa falta de proteína tá mexendo com isso tudo. Essa pouca proteína tá piorando a flacidez, essa pouca proteína tá te deixando com mais fome, essa pouca proteína faz com que você belisque mais, essa pouca proteína tá dificultando o teu emagrecimento. 4º hábito. Então vamos recapitular quais são os hábitos que a gente já falou que você tem e que dificultam o teu emagrecimento. Beber pouca água, porque você troca essa água por outra bebida, ou então você não troca por outra bebida, mas isso está travando aí o teu intestino, isso está fazendo você beliscar mais. Segundo hábito, fazer com que você... Segundo hábito, comer muita gordura, né? Você come muito queijo, você come muita castanha, você come ali um monte de amendoim, pasta de amendoim. Terceiro hábito, ficar ali
fazendo pouca proteína, comendo só queijo, não janta e come uma bobeira, de manhã não come proteína, à tarde não come proteína. Quarto hábito, quero saber com quais deles vocês se identificam ou se não, eu não me identifico com nenhum. Já tô fazendo tudo certo. Se tá fazendo tudo certo e ainda tá com dificuldade de emagrecer, a gente tem que pensar em outras coisas aí que podem ainda estarem comprometendo esse emagrecimento. Quarto hábito, importantíssimo, que pode estar te engordando, ficar muito tempo sem comer. Se você é aquela pessoa, sabe a refeição, que a gente identifica muito isso? Almoço e lanche da tarde. Se você é a pessoa que toma café da manhã 6, 7 horas da manhã, almoça meio-dia, 1 da tarde, come na rua, vai pedir no iFood, sabe o que acontece? Às vezes de 7 a 1, você já tá 5 horas sem comer. Você tá tão louca de fome que, se você pede no iFood, você vai pedir a opção que você mais gosta, mais calórica, mais ali gordurosa, porque você tá no meio de um dia de trabalho, você tá estressado, e aí vem o pensamento da recompensa. Ai, eu mereço mesmo, ai, hoje é um dia que eu tô estressada, eu tô ansiosa, não tá sendo um bom dia, tô num dia difícil, e você vai pedir a opção mais calórica e mais gordurosa. Por quê? Porque você tá com muita fome. Ou, se você vai em restaurante aquilo, o que acontece com você? Você está exposto ali a um monte de coisa. É o pastelzinho do restaurante, é a quiche, é ali o salgadinho, né? É o frango que é sempre empanado, é a batata frita. Você está sempre exposto a muita coisa, e se você tiver com muita fome, você não vai conseguir olhar para nada daquilo e recusar. É muito difícil. Talvez você consiga num dia, mas não vai ser sempre. Porque você tá com muita fome. E quando a gente tá com uma fome absurda, a gente quer comer tudo que tem pela frente, principalmente coisas gostosas. Então é muito comum que quem fica muito tempo sem comer, quando come, ou come muito, ou vai para opções que são muito mais prazerosas. É difícil. Tô desesperada de fome e tem um empadão na minha frente. Ah, eu vou comer a salada. Talvez 1, 2, 3 dias você consiga. Daqui a pouco você não vai mais conseguir. Então, se você é a pessoa que está se identificando com isso, ou não, Lari, não, tomo café 7, chego meio-dia, 1 hora na hora do almoço, super tranquila. E eu levo minha marmita, então eu só tenho aquilo ali pra comer mesmo. Eu tô em casa e o pratinho ali já tá ali separado, eu não repito a comida, pra mim tá tranquilo, ok. Porque tem gente também que não tem tempo de incluir uma colação, um lanchinho entre um café e um almoço. Então, tudo bem. Se esse não é o seu problema, tudo bem. Mas se esse é o seu problema, você precisa encontrar uma estratégia para melhorar isso. Ou a gente vai ter que reforçar mais o teu café da manhã, ou a gente vai ter que incluir uma colação, um lanchinho, para que você chegue mais equilibrado no teu almoço. Então tudo, mais uma vez, o hábito alimentar, ele é muito comportamento. Se você tá num trabalho altamente estressado e depois vai almoçar com o pessoal do trabalho, quer ver uma coisa muito comum? Restaurante, você chega no caixa, tem um monte de coisa, né? De doce, de chocolate. Então, você tá ali, resistiu bravamente no almoço. Na hora que você foi pagar a tua comida, você não aguentou. Você pega um chocolatezinho, você pega um docinho. Por quê? Comportamento. Comi, mas faltou alguma coisa, mas sobrou algum espaço. E todo dia você vai fazendo aquilo, então teu cérebro já se condiciona. E ela acabou de comer, agora é a hora do prazer. Agora é a hora da serotonina. Ela vai comer aquele docinho que deixa a gente feliz, não é verdade? Então, quanto mais você pensa sobre as suas escolhas, sobre o seu hábito, sobre você estar com fome ou com vontade de comer, mais você consegue manejar melhor isso. Na prática, a gente sabe que a gente não deveria comer todo dia doce depois do almoço, mas e na teoria? Na teoria a gente sabe, mas e na prática? Você consegue fazer isso? Você consegue evitar? Você consegue olhar pro doce e não pegar? Você consegue olhar pro salgadinho do restaurante, olhar pra quiche, olhar pro empadão e não pegar? Ou de 5 dias da semana você pega 3? Ou você vai 2 dias presenciais e esses 2 dias se tornaram uma festa, uma confraternização de equipe, que você sempre come em restaurantes super calóricos, elaborados. Então, entendem como o emagrecimento, ele esbarra muito nas nossas escolhas, nas nossas ações, no nosso comportamento. Então, quando a gente fala em hábitos que você precisa mudar para conseguir emagrecer,
É uma construção sua, onde você tem que pensar sobre esse hábito. A Lari falou aqui de 5. Eu me identifico com 1. Então é em cima desse 1 que eu vou trabalhar. É em cima desse 1 que eu vou tentar mudar. Lari falou 5, eu me identifico com todos. Meu Deus, preciso dar um basta nisso aqui. Como? Volto a dizer pra vocês. O que tem que fazer, você sabe. Mas e o como? Como que você vai fazer? Esse é o meu papel. Te ajudar a pensar no como. Te ajudar a colocar em prática o teu objetivo. Se o teu objetivo é emagrecer, como a gente vai fazer isso? Então eu quero te ajudar a pensar. Vai, me fala, o que tem que fazer? Lari, meu problema tá aí no pouco consumo de proteína. E aí? O que vai botar o meu aporte proteico? Como eu vou fazer para beber mais água? Eu vou levar a garrafinha? Eu vou botar o despertador? Eu vou botar o aplicativo? Como que eu vou reduzir o meu consumo de gordura? Eu preciso ter menos queijo em casa? Voltou? Tinha travado porque entrou uma ligação. Voltou normal? Me fala aí se voltou para vocês normal. Travou e voltou ou ainda tô travada? Voltou? Voltou. Ótimo. Então pensem nisso. Como? Como que eu vou conseguir melhorar esse hábito se eu entendi que ele tá me fazendo engordar? E essa mudança do hábito, ela é diária. Então se hoje, né, amanhã é feriado, né? Então, se amanhã você acorda que amanhã eu tenho uma festa. Ai, Lari, não sei o que fazer, amanhã eu tenho uma festa e vai ter doce que eu gosto, e vai ter bolo, e vai ter, meu Deus, eu não sei o que fazer. Você vai viver normal. Você vai pra sua festa, você vai comer na sua festa, mas você precisa de uma forma, entender como. Se eu tô com o objetivo de emagrecer, eu tô numa festa, como eu posso me comportar aqui sem que isso prejudique tanto? Eu preciso comer tudo que tem ali? Não. Eu quero muito comer o bolo? Eu posso pegar uma fatia menor? Eu posso comer o bolo e não comer os docinhos? Eu posso comer 2, 3 docinhos ao invés de comer um monte de docinho? Então é sobre isso que vocês têm que pensar. Quais são os hábitos que eu tô tendo que estão dificultando ou atrapalhando o meu emagrecimento e como que eu vou melhorar diariamente esses hábitos? Não é fazer uma semana e largar na outra. Não é fazer 2 semanas e parar. Não é fazer pro final de ano, pro verão e parar. É fazer diariamente. Então é aí que muitas vezes vocês se perdem. Vocês sabem que deveriam beber mais água. Vocês sabem que deveriam beliscar menos. Vocês sabem, talvez o da proteína não, né? Nem todo mundo sabe que precisava comer mais proteína e que tá comendo pouco. Mas tem muita coisa, quando a gente já fez muita dieta radical restritiva, que a gente já sabe. Só que vai dando aquela frustração do tipo, eu tenho tanta informação, mas por que eu não tô conseguindo colocar isso aqui em prática? Por que eu não tô conseguindo emagrecer? Porque você para no caminho, porque você come um pouco a mais num dia e você se culpa por aquilo ali, porque você acha que não tá fazendo bem o suficiente, porque você tá sempre se cobrando demais. Então, muitas vezes o emagrecimento tá aqui. A dificuldade do teu emagrecimento mora aqui. E o que a gente precisa fazer? Mudar o nosso padrão de comportamentos, de pensamentos. É o eterno pensamento do tudo ou nada. É o eterno comportamento do eu faço hoje, amanhã eu não faço, então eu só volto na semana que vem. Então isso que está enraizado há anos na tua vida, que tem que mudar. Não existe mocinho e vilão, não existe permitido e proibido. A gente tem que mudar diariamente.
Principalmente se você é aquela pessoa que tem um paladar infantil, que não gosta muito de fruta, não é um prazer pra você, não gosta de legumes, não é um prazer pra você, ama comer doce. Quinta-feira, nossa live de 8 horas da noite, 10h20 é sobre doce. Então venham aqui, que eu quero mostrar pra você que você não precisa abrir mão, mas você tem que aprender a manejar melhor esse consumo. Então são hábitos que a gente precisa mudar diariamente para conseguir alcançar esse emagrecimento. Nosso quinto hábito, consumir muito produto. Talvez o comer muito produtinho esteja te engordando. Sabe aquela pessoa que diz que emagrecer é caro? Você acha que emagrecer é caro porque você come pão pra caramba, você tá sempre comprando barrinha de cereal, barrinha de proteína, você tá sempre comprando ali um produtinho, um queijinho diferente, um iogurte proteico. Você não precisa disso para emagrecer. A base da tua alimentação, a base é comida. Comida que você pode comprar na feira, comida que você compra no mercado. É óbvio, gente, que tudo subiu, que o preço de tudo subiu, mas muitas vezes aquela pessoa que está dizendo que emagrecer é caro, ela está com a mentalidade dos produtos. Você não precisa propriamente de um pão integral para emagrecer. Você pode fazer uma crepioca, que você vai usar a goma, que vai durar uma vida, que você vai usar uma colher de sopa de goma para fazer uma crepioca pequena, você vai usar um ovo, que é algo que ainda é mais barato, né, do que comer tipo uma carne vermelha, que é até mais inflamatória. Então não precisa inventar para emagrecer. Muitas vezes vocês colocam muitos empecilhos, muitas barreiras para o emagrecimento. Para de colocar barreira. Não é produto. O emagrecimento não tem nada a ver com produto que você tem condições de comprar. O emagrecimento é comida. Então, semana passada mesmo, eu conversava isso com uma paciente, porque ela falou: infelizmente o meu problema é que os mercados perto da minha casa não são bons, não tem variedade, não tem uma boa padaria. Eu falei: você não precisa de nada disso, você precisa de comida. Então é por isso que eu faço questão de compartilhar com vocês a minha rotina, né? É um café da manhã com uma crepioca, é um café da manhã com uma tapioca invertida, é um pãozinho com ovo, não tem mistério, não tem mistério. É arroz, é feijão, é frango, é comida. Então para de pensar, o iogurte que você toma proteico, que é 10, 12 reais, 10, 12 reais você compra uma caixa, né? Uma cartela de ovos, de 10, 12 ovos ali, você vai pagar esse preço. E esses ovos vão durar muito mais do que um iogurte que você vai tomar de uma vez. Que ou é um iogurte proteico ou uma bebida láctea. Você não precisa disso. Você não precisa. O pão integral tem a mesma caloria de um pão comum. A mesma caloria. Por que a gente usa o integral? Porque tem mais fibra. Mas você pode incluir mais frutas no teu dia. Você pode botar uma proteína e você não precisa. Você não é obrigado a comer o pão integral. Você não é obrigado a consumir o arroz integral. Você não é obrigado a consumir produtos saudáveis. Você tem que comer comida. O produto muitas vezes vem pela praticidade. Então tem pessoas que gostam de pagar pela praticidade. Eu não faço, eu não cozinho, eu não consigo. Paga pela praticidade. Mas se a gente parar para pensar, é muito mais saudável você comprar um iogurte natural, você fazer o seu iogurte, por exemplo, né, que é leite ali, bota, faz o próprio iogurte, do que você comprar uma bebida láctea que tem muito menos qualidade, tem muito mais aditivo. Então, não tem essa, gente, não tem essa. Hoje em dia a gente vê muita coisa. É a blogueira postando o produto novo que lançou. É a loja de produtos naturais te dando degustação de um monte de coisa. Você entra ali e fica perdido. Qual eu escolho, qual eu compro? Você pode ter aquilo como um SOS, mas você não precisa se entupir disso. Até porque quando a gente fala de emagrecimento, é desinflamação, desintoxicação. E isso se faz com comida. Quanto mais comida de verdade você consome, mais você vai conseguir desinflamar esse corpo, mais você vai conseguir ter nutrientes. Então é muito comum vocês chegarem cheio de produtos, cheio de suplemento, não sabe nem pra que serve, mas tá tomando um monte de coisa ali, não sabe nem pra que tá tomando, mas tá tomando um monte de coisa, gastando dinheiro com um monte de coisa que não tá te ajudando, que não tá ajudando na tua saúde, não tá ajudando no teu emagrecimento. Então tenham isso em mente. Emagrecer não precisa ser caro. Emagrecer é a base de comida.
sem invenção. Você não precisa da castanha, que o quilo da castanha vai ser 100, 120 reais. Você não precisa da castanha. Como eu falei aqui, se você se entupir de castanha, você vai acabar ganhando mais peso ainda. Por quê? Porque ela é cheia de caloria. Então, se você compra 100 gramas e come tudo de uma vez, você gastou ali 12 reais e comeu tudo de uma vez. Você podia estar comprando ovo, você podia estar comprando uma caixa de aveia, você podia estar comprando uma dúzia de banana, que vai dar pra tua semana toda. Vocês estão entendendo? Porque aí, às vezes, você vem com aquela coisa de tipo assim, ah, mas eu me recuso a comprar brócolis, tá caro. Nossa, o brócolis tá 10 reais. Mas caramba, um brócolis de 10 reais rende quantos dias? O teu pedido no iFood foi de quanto? O último. Quanto você tá gastando de iFood no teu mês? Pega esse dinheiro e investe em alguém pra cozinhar pra você. Pega esse dinheiro e bota ali, né, em alguém pra poder te ajudar. Compra marmita congelada. Então a gente precisa entender como eu vou mudar a minha realidade. Emagrecer é o meu objetivo. Quais hábitos eu tenho que mudar? Como eu vou mudar o meu comportamento para conseguir emagrecer? O que eu tenho que fazer? Então saiam daqui hoje com essa ideia. Eu trouxe 5 hábitos para vocês que podem estar engordando vocês. Pode ser que você se identifique com um, com 2, com todos, com nenhum. Mas tem alguma coisa que está embarreirando esse emagrecimento. E eu quero que você descubra que coisa é essa. Eu quero que você consiga pensar o que é. O que é que você tem de comportamento, de hábito, que você sabe no fundo que não é saudável, mas que você não está conseguindo mudar. O que é que está dificultando? O que é? Sabe quando você faz uma dieta e você para? Por que você para? O que te faz parar? Pensa nisso. Você para porque é radical? Você para porque tá restritivo? Você para porque tá chato? Por que você para? Porque saúde é pra vida toda. Se você para, tem alguma coisa travando, tem alguma coisa te bloqueando. E eu tô aqui pra te ajudar a entender o que é que tá travando, o que é que tá te bloqueando. O que é que você tá fazendo em excesso que precisa reduzir? Será que você tem essa clareza ou você não sabe? Se você não sabe, eu tô aqui pra te ajudar. E se você tem essa clareza, mas não consegue, eu tô aqui pra te impulsionar também. Mas é preciso que você pare e pense. Senão a gente tá sempre gerenciando tudo pro outro. Ah, eu quero emagrecer, eu preciso buscar um profissional para me ajudar a emagrecer. Preciso fazer com que o profissional... Ah, o profissional não me ajudou, vou para outro. Aí quando você vê, você já foi em 20 nutricionistas, mas é você que não muda o comportamento. Você foi em 20 nutricionistas, mas é você que não muda o hábito. Não é o profissional, é você. Será que você enxerga o que hoje você não está conseguindo fazer? O que hoje você não está conseguindo mudar? O que está travando o teu emagrecimento? O que está travando a mudança de comportamento? É aqui? Vamos mudar esse padrão de pensamento? Vamos mudar esse padrão de comportamento? E isso se faz no pouco, no dia a dia. Todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho mais. Se junte com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Esteja com pessoas que valorizem aquilo ali. Se você quer emagrecer, tá tentando comer mais saudável, tá tentando ter hábitos melhores, e só anda com gente que só come besteira, que só come bobagem, e aquilo pra você é algo novo, você vai acabar desistindo. Porque é diferente eu, Larissa, nutricionista que amo comer bem, ver um monte de gente comendo um monte de besteira na minha frente e recusar. Mas talvez você não consiga. Então você precisa estar cada vez mais com pessoas que te impulsionem nessa mudança, pessoas que te incentivem. Não deixe que ninguém diga, ai, de novo, lá vai você tentar mais uma dieta, ai, lá vai você tentar emagrecer de novo, ai, já fez isso tantas vezes. Você já começa acreditando que você não é capaz e que você não vai conseguir. Você tem que mudar esse pensamento. Você é capaz. Você quer? Você é capaz. E o que você vai ter que fazer para conseguir? É isso que você tem que entender. Qual é o hábito que eu tenho que mudar para conseguir? Qual é o passo que eu já dei? Qual é o passo que eu ainda não dei? Cada um de nós está em um momento. Talvez você esteja aqui hoje, esteja se exercitando, o exercício esteja super incluído na tua rotina, mas a alimentação tá uma bagunça. É a alimentação que eu preciso melhorar. O quê? Por onde? Ah, é o belisco. Lari falou que a proteína me ajuda a beliscar menos. Vamos tentar aumentar a proteína, conforme ela disse? Lari falou aqui que a gordura pode estar dificultando o meu emagrecimento. Eu como queijo pra caramba, vamos tentar reduzir o queijo? Lari falou aqui que beber pouca água pode estar dificultando o meu emagrecimento. Vamos tentar botar o despertador para beber mais água? É a tua saúde que está em jogo. Vai passar o resto da vida entrando e saindo de dieta, dizendo que você não consegue, tentando emagrecer pro verão? Vamos mudar o hábito.
porque é daqui pra frente, é pra que você se sinta cada vez melhor, é pra que suba a tua autoestima, a tua energia, a tua disposição, o quanto que isso importa pra você, o quanto que isso verdadeiramente importa. É importante pra você, então vambora. Vamos mudar o hábito, vamos mudar um comportamento, todo dia um pouquinho mais. Acorda de manhã e fala, o que eu posso fazer por mim hoje? O que eu posso fazer de melhor pela minha alimentação? O que eu posso fazer de melhor pela minha saúde? É essa clareza que você tem que ter todo dia. Quando você chegar lá no restaurante aquilo, e você olhar pro salgadinho, pra coxinha, pro empadão, eu queria, mas eu tô com um objetivo. Eu queria, mas eu quero emagrecer, hoje não. Eu queria, mas hoje é terça, feriado é amanhã, e eu já vou num restaurante legal amanhã. Eu vou me guardar pra amanhã. Querer não é poder. Para determinadas coisas, querer não é poder. E para alimentação, para mudança de hábitos, para de achar que você pode tudo que você quer. Ah, eu tenho um vale alimentação altíssimo, eu posso comprar o que eu quiser para comer. Ah, eu tenho... Então tá bom, então você tem um limite de cartão alto, você vai usar o seu limite inteiro? Pensa nisso. Tem um vale alimentação altíssimo, procura restaurante mais saudável para você usar seu vale alimentação, seu vale refeição. Procura opções mais equilibradas. Tem que mudar o comportamento. Compra marmita para a semana toda, para o mês todo. Não deixa para pedir na hora que você já tá morrendo de fome. Olha a diferença. Você não vai deixar de pedir. Eu não tô aqui te pedindo pra cozinhar se você não gosta, se você não consegue, se você não tem tempo. Eu tô aqui te pedindo pra você olhar pro teu patamar hoje, pra tua vida hoje e desenvolver um comportamento diferente pra que você consiga mudar o hábito e consiga alcançar o teu emagrecimento. Porque eu parto do princípio que se você tá aqui hoje me ouvindo, é porque você quer emagrecer. Então vamos possibilitar esse emagrecimento? Vamos mudar esse hábito? Vamos mudar esse comportamento? Vamos ter mais qualidade de vida? Mais saúde? Vambora! Eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra te mostrar que você é capaz e que isso é possível. E aí? Vamos? Gente, é isso. Como eu sempre falo, o meu objetivo é sempre dar uma sacudida mesmo em vocês, uma injeção de ânimo. É sempre fazer com que vocês saiam daqui mais capazes, mais poderosos, com mais confiança. Eu tô aqui toda semana tentando fazer com que vocês se encham mesmo de si, sabe? Porque o emagrecimento, muitas vezes, ele é um processo sozinho, triste, sofrido. Tô aqui pra te dizer que não precisa ser assim, não. Não precisa ser sozinho, não precisa ser triste, não precisa ser sofrido. Então vamos tentar fazer isso de uma forma mais leve, mais prazerosa, mais contínua. Para de entrar e sair, faz um pouquinho todo dia. É isso que vai trazer o resultado que você tanto busca. Aquele emagrecimento que você busca 10 anos, 15 anos, 20 anos e que você só ganha cada vez mais, é porque você não muda o teu comportamento, o teu padrão de mentalidade. E é isso que a gente precisa passar a trabalhar. Mais uma vez, mais uma terça. O meu muito obrigada. Se você entrou aqui na metade, assiste novamente, vê no início quais são os 5 hábitos. Para pensar quais deles você se identifica e precisa mudar. Compartilha com outras amigas, com outras mulheres que precisam mudar esses hábitos, que têm o objetivo de emagrecimento. Não falamos de nada surreal aqui, mas são coisas que estão travando o teu emagrecimento e que fazem todo sentido. Se vocês pararem para pensar, muita coisa que eu falei leva ao belisco. Muitas vezes a mulher belisca demais e não lembra. O problema não tá na comida, o problema tá no belisco, que se eu te pergunto hoje, terça-feira, o que você beliscou no domingo, você nem lembra e não consegue me dizer o que foi. Esse belisco que você tem que reduzir. É esse belisco que vai te levar ao teu emagrecimento. Então reveja esses hábitos e veja se melhorando cada um deles, você não vai passar a beliscar menos. Eu te garanto, porque eu ajudo todos os dias milhares de mulheres a melhorar isso e a conseguir emagrecer, tratando esses pontos. E eu quero fazer isso por você também. Então, muito, muito, muito obrigada. Compartilhem com as amigas, com outras mulheres. E eu espero vocês aqui novamente, quinta-feira, às 20 horas, para a nossa live, que é Consigo Emagrecer Comendo Doce? Vamos falar sobre o tão temido doce, sobre o doce que muitas vezes é um calcanhar de Aquiles na vida de vocês. Então eu espero vocês na quinta-feira, às 20 horas. Muito obrigada, pessoal. Um bom almoço para quem ainda não almoçou. O meu muito obrigada para quem almoçou aí junto comigo. E nos vemos na quinta-feira. Um beijão para vocês e até quinta. E bom feriado para vocês amanhã. E lembrem, leve o feriado de forma leve. Comam pensando, comam com mais equilíbrio, sem menos peso na consciência, sem menos sofrimento, mas pensando. Tudo começa aqui. A gente tem que pensar para comer, a gente tem que equilibrar nossas escolhas para comer, sem precisar abrir mão de tudo. Um beijo, pessoal!